Oi, gente, estamos aqui num café da manhã muito especial. Eu e o Gustavo, com os nossos amigos Flávia e Fred Arraes, da Igreja Angelim de São Luís Primeiro, depois Teresina. E a gente está aqui conversando sobre o tempo profético que a gente está vivendo. Sabia que hoje entramos numa nova estação. Aqui é outono nos Estados Unidos, em BH foi sábado, começou a primavera. Nós estamos entrando assim num tempo profético. Deus tem falado muito sobre o que vem em 2020 e a gente está aqui confirmando a presença deles no nosso congresso na Semana Santa, o Congresso DT 2020. E a gente estava falando como que Deus fala conosco às vezes no avião, em viagem. A gente quer contar para vocês a essência desse próximo congresso, que é generacional. E também porque em Belo Horizonte, porque na Lagoinha, porque ali um avivamento aconteceu e você da nova geração precisa saber, precisa receber esse legado. Eu estava dizendo para vocês que porção dobrada, que é o tema que 2020 representa, o Senhor me falou sobre Eliseu e Elias, que pediu porção dobrada do Espírito de Elias, não para ser maior do que Elias. A verdade é que Eliseu fez 2 vezes mais milagres registrados do que Elias, mas ele não estava buscando mais poder, tipo a nova geração falando, eu quero ser maior do que você. Sim. Mas ele estava pedindo para ser reconhecido como filho e filho primogênito. E o filho primogênito em Deuteronômio está escrito que ele recebia a porção dobrada da herança para assumir um legado de responsabilidade. Então é chegada a hora de Belo Horizonte, com tudo que Deus fez a partir daquele lugar, reunir os pais daquele avivamento, que são muitos dos nossos convidados, e os filhos desse avivamento, e os filhos dos filhos, para que não apenas o poder seja transferido, para que haja assim um aumento de influência, mas o coração e a responsabilidade. E agora eu vou passar a falar para vocês, porque num dos aviões o Senhor me deu a direção e a gente está preparando um pequeno documentário sobre o avivamento que aconteceu em BH, né, amor? E os únicos de fora de BH que vieram primeiramente ao meu coração para falar sobre o que eles viveram foi a galera de São Luís, a galera Glória e Teresina, porque eles recebiam muitos dos pais do avivamento de BH indo a São Luís. Conta pra gente, Fred. Eu tinha 12 anos de idade e meu pai recebeu uma ligação. Eu lembro que a minha mãe conta até hoje que ela estava em crise. Eles começaram uma igreja num bairro pobre da cidade de São Luís, que faz parte do estado do Maranhão, um dos estados mais pobres da federação. E eles, 2 dentistas, mas com desejo de pregar o evangelho, foram batizados no Espírito Santo numa cruzada do Dave Robson, em São Paulo, e voltaram querendo pregar. Então meu pai atendia numa unidade de saúde naquele bairro carente, e quando terminava ele ia para a praça pregar para os participantes. E minha mãe estava muito cansada e orou: Deus, é só isso que o Senhor tem para a gente, está tão cansativo. E um pastor amigo deles, que morava em Belo Horizonte, o pastor Fernando Cifuentes, e congregava na Lagoinha, participou de um culto com o Danduque e começou a se aproximar do time do Danduque, até que o Dan perguntou para ele assim: me diz uma região pobre do Brasil e uma igreja sedenta que possa nos receber. Ele liga para o meu pai e diz assim: Joaquim, desculpa fazer referência de pobreza aí, mas o Dan tá querendo visitar um lugar e vai pagando tudo do bolso dele. Ele quer ir para semear avivamento. E o meu pai ficou preocupado porque viriam muitas pessoas, né? Mas falou: vamos receber. E nessa primeira visita veio o Gregório McNutt na intercessão, veio o pastor Cirilo, veio o David, veio a Christian, veio o Mike e Judy e mais um monte, assim, acho que tinha umas 20 pessoas na equipe. Nós éramos batistas. E meu pai arrumou um palco improvisado na porta da igreja, porque eram muitas pessoas que queriam participar. E nós tínhamos culto das 7 da noite até 2 da manhã, 2h30 da manhã, de avivamento. Eu tinha 12 anos de idade, não entendia nada, mas quando eu vi o Danduque estava colocando a mão sobre nós, orando, liberando unção do riso, mover de Deus, curas, milagres, muitas pessoas vindo, e o Dan muito jovem, muito animado, liberando as melhores sementes sobre nós. E a nossa igreja de 150 membros em
em mais de 5 anos, 6 anos por aí, foi para 10 mil membros e começou a alcançar todo o estado do Maranhão. Hoje são mais de 100 igrejas cobertas pela vida do meu pai. E para resumir, há 1 ano e meio atrás nós colocamos nosso pé no Piauí, em Teresina, como missionários, filhos do fogo, levando essa semente de avivamento que nós recebemos para fazer diferença ali. Então assim, o que o Dan plantou sobre nós foi muito precioso e até hoje dá fruto. E vocês iam muito a Belo Horizonte, né? Muito, conheci muito. Vocês novinhos na casa da Nívia. Flávia, você também foi fruto desse avivamento. Você me disse que se converteu em 98, né? Fui fruto, me converti no dia que eu nasci no fogo, né? Converti em 98. E no meio de todo aquele mover, me lembro das canções que eu ouvia no meu lugar secreto, tanto do primeiro álbum do DT, Pastor Cirilo, a Cristi com a Asa da Adoração, David, com aquelas canções incendiavam meu coração e eu sonhava de um dia viver e ser usado por Deus também para abençoar outras pessoas, ainda tão nova na fé, né? Então, tenho muitas boas lembranças dessa época. Hoje a gente está em Teresina. Fundamentou nossa fé, Fundamentou né? quem nós somos. Você sente que às vezes as pessoas mais jovens, essa nova geração que está subindo, ela não sabe o que a gente viveu e precisa saber? Alguns não, né? Alguns não Tem sabem. gente que se a gente falar, diz assim, meu Deus, mas era isso mesmo, Eu né? fico até, eu falo assim, Esse você não sentimento. viveu isso, você não sabe isso, da história do Brasil, da história do que mover de Deus, Legal. sobre Do BH, preço, né? Dos Do preço cultos que lá no faz. Venda Nova, no Sesc de Venda Nova, Meu né? Você Deus, lembra? Paixão, Fogo e Cultos Glória. poderosos, Aqueles né? primeiros congressos do DT, que realmente, assim, a gente saiu dali, me lembro de mim, no terceiro andar da Lagoinha, lá em cima, uma Chorando, menininha é. chorando e dizendo, Deus, eu quero mais. E a Aquele Ana, congresso com cabelo Cirilo. Lembra do congresso com Meu Cirilo e Davi Deus, todo Silva? mundo bêbado do espírito. Meu Deus. Eu sei que a nova geração tem provado uma porção que já está aqui, mas a gente precisa de tempos em tempos recuperar o que se perdeu. Né? E esses dias o Dan Duque esteve aqui na nossa igreja no sul da Flórida, a gente estava conversando e ele nos fez uma pergunta. Ele perguntou para nós por que a gente acha, qual a nossa perspectiva. Por que Deus ensinou o Brasil a adorar? Por que Deus preparou esse caminho da adoração brasileira? E ele fala da grande colheita, foi a conclusão que o Gustavo trouxe, ele concordou, foi para trazer uma grande colheita, mas depois da grande colheita tem algo mais. Gustavo, fala da grande colheita, como que foi naquela época em Lagoinha as conversões? Eu sei que a gente sempre menciona isso maravilhados, né? Nós tínhamos apelos em todos os cultos e todos os meses. Quando pegávamos as fichas, eram 3 mil pessoas que vinham ao Senhor todo mês. 3 mil pessoas. As reuniões, as pessoas se sentavam no chão, elas ficavam do lado de fora, na rua, ajoelhavam no asfalto por causa da presença de Deus. E não havia nem culto e as pessoas já perguntavam assim, que horas que vai ter o apelo? Eu preciso entregar minha vida para Jesus. Assentadas no banco da igreja, elas cutucavam umas às outras para perguntar o momento em que elas poderiam entregar a vida para Jesus. Elas desciam do ônibus na avenida em frente à igreja sem saber porquê, mas elas eram atraídas. Às vezes tinha que colocar telão do lado de fora. Teve um congresso diante do trono que a presença de Deus foi tão forte, a presença do Pai, que lá no asfalto, na rua, as pessoas estavam no chão, prostradas, chorando. Isso tantas vezes. Muito assim, arrependimento de pecado, eram conversões assim radicais ao Evangelho, pessoas que deixavam uma vida mesmo de pecado, de idolatria, primeira geração de crentes na família, muita conversão. Então a gente sabe que esse avivamento da adoração, né, esse avivamento da presença, da paixão pelo Senhor na igreja, que antes era uma igreja de números menores, de estruturas mais simples, ela abriu a porta para colheita. Mas depois dessa grande colheita, né, o que é que vem? Então é a hora da nova geração assumir a responsabilidade de filho primogênito que vai cuidar da casa. É hora de honrar os pais. Eu sei que existe uma bênção na honra que os filhos precisam dar agora aos pais. Muitos estão bem velhinhos já. Nós ainda temos a chance de honrá-los em vida. Então fica o convite.
Páscoa, Semana Santa, Congresso DT 2020 em Belo Horizonte, é por isso que é em Belo Horizonte, e você está convocado. Venham pais no Senhor, venham filhos no Senhor. E Flávia, fala só mais uma vez sobre a comunhão, o preço que a gente paga às vezes para estar em lugares estratégicos com pessoas. Aqui o pastor Ademar de Campos, Outro que é um pai. paizão, querido, nos ensinou algo que eu nunca esqueci, mudou minha perspectiva. Ele disse: a comunhão tem um preço. Deus, para recuperar a comunhão com a humanidade, enviou o seu filho. A comunhão tem preço e exige movimento. Então, se você quer estar em lugares estratégicos de Deus, muitas vezes você tem que mudar, você tem que se mover para estar ali, pagar o preço, que muitas vezes é o preço financeiro, de comprar uma passagem. Tipo a gente aqui, ó, pra ter comunhão com ele. Essa comunhão tá cara. Tá cara. Então, assim, mas isso é verdade. Muitas vezes você precisa se mover em fé para estar em lugares estratégicos, porque você sabe que aquilo ali vai despertar, vai ativar uma nova fase, um novo ciclo, dons e talentos que você precisa para a nova estação. Amém? Convocados, espero por vocês as inscrições, ou melhor, o preço a pagar por esse novo tempo, por esse legado, por esse posicionamento de primogênito. Acesse o site jesustrono.com. Pais e filhos no Senhor, a gente está confirmando e lançando aos poucos a divulgação dos nomes, mas o seu nome já está escrito no plano de Deus. Espero por você. Bora! Até lá! Uhul.